Boa tarde, minhas amigas queridas, boa tarde, gente de casa que está me ouvindo, minhas amigas e meus irmãos que estão me ouvindo, Cristo Jesus, graça e paz para todos vocês. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde. E aqui estou eu, Giovana C. Ferreira, para mais um Hora do Chá para você rir e chorar. E eu já expliquei para vocês o que é Hora do Chá para você rir e chorar. Rir é para a gente poder esse bate-papo maravilhoso em volta de uma mesa, estudando a palavra de Deus, que é a nossa alegria. Amém. E chorar é quando a gente se identifica dentro da palavra de Deus e a gente se arrepende dos nossos pecados e vem chorar aos pés do Senhor, pedindo perdão e pedindo que Ele nos limpe, nos purifique. Amém. E nos santifique para que nós possamos caminhar para a glória eterna em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Porque é isso que importa. Porque o apóstolo Paulo diz que se a gente esperar só aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, gente querida, nessa tarde, eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, tá? Junto aqui conosco, nós estamos aqui com a palavra de Deus, pegar a sua Bíblia, inscrever no nosso canal, né, Marita? Isso, inscrever no nosso canal, dar um like, fazer a sua inscrição direitinho, tá? Porque em nome do Senhor Jesus, mais chás virão pela frente. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Tamar. A Bíblia, sabia que a Bíblia tem muitas mulheres chamadas Tamar? Só acontece que essa Tamar que nós vamos falar é sobre a Tamar, filha de Davi. E é um assunto bem delicado. Bem delicado. Porque nós vamos falar sobre estupro. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Ai, 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 ai. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, enquanto mulheres, enquanto filhas amadas do Senhor, enquanto queridas do Senhor, enquanto parte sensível, Pai, enquanto mulheres delicadas, Pai, amadas do Senhor, que o Senhor colocou aqui nessa terra, Pai, que o Senhor nos fez delicadas, amadas, Pai, para serem amadas, cuidadas pelo Senhor. Oh, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Amém. Espírito Santo, nos abençoe, Pai. Pai, não deixa, Senhor, sair da minha boca nenhuma palavra que não seja do Senhor. Amém. O Senhor sabe que eu preparei com muito cuidado essa palavra, mediante tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mediante a todo o entendimento que o Senhor me deu, o conhecimento que tu me deste da tua palavra. Mas, Pai, eu quero nessa tarde, juntamente com as minhas irmãs aqui presentes, ser boca do Senhor, Pai. E falar da tua palavra de assuntos tão delicados, Pai. Com toda delicadeza, Pai. Para que possa tocar corações nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, que não saia nada de mim, mas que saia diretamente do teu trono da graça, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Tenha liberdade, Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, leia o texto para nós, Simone. Não, vamos fazer o seguinte, o texto ele é muito grande, né? Não, é grande demais esse texto, né? Então, vamos fazer o seguinte, ele é do 13, do 2 Samuel do 13, do 1 ao 20, gente. Então, vamos começar aqui, ó. Então, a pergunta era, quem era Tamar? Né? O texto está lá em 2 Samuel. Eu espero que você de casa tenha pego sua Bíblia lá, gente. Tá abre sua Bíblia aí em 2 Samuel do 13, do 1 ao 20. Vamos acompanhar. Quem era Tamar? E a resposta é: Tamar era filha do rei Davi. E ela, o texto fala que ela era uma moça bonita. Porque olha lá que o texto começa falando. Muito bonita. Ela era uma moça muito bonita. Né, gente? Ela era uma moça muito bonita lá, ó. Começa ali falando, aconteceu que depois disso, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, né? E nós sabemos que quando a moça é bonita, gente, quando uma mulher é bonita, ou melhor, quando ela tem atributos como a beleza como atributos, ela corre perigo até dentro de casa, não é, gente? Com certeza. Esse dentro de casa aí que eu tô falando é na família. É nos arredores, na vizinhança, né? E isso não foi diferente com Tamar, né, gente? Que além de bonita, ela ainda era virgem, né? E por ela ser bonita e ser virgem, ela começou a ocupar a mente doentia de quem? Aminon, o irmão dela. O irmão dela, que na verdade é um estuprador enrustido. Gente, é um absurdo isto.
Às vezes a pessoa tá ali no ambiente, ela não sabe quem é que tá rondando ela. Aquele irmão era um estuprador enrustido. A gente lida com pessoas todos os dias que a gente não sabe o que elas têm na alma. Na alma. A gente vê o corpo físico, a gente vê a cara, a gente vê as palavras, mas a gente não sabe o que a pessoa carrega no coração. Já viu aquele ditado? Coração do homem é terra que ninguém vai, só Deus vê. Né? E ela ali, né, estava lidando com aquele homem. E aí esse estuprador, ele tinha um primo, que era a própria figura do capeta, não é? Com certeza. Que ele aconselhou Aminó, né, a trair Tamar para perto dele, né? Porque naquela época ninguém tinha acesso às donzelas. Aminó começou a emagrecer, a ficar triste, né? Ah, eu tô triste, ficou triste lá, emagrecer. Ele falou, por que você tá triste? Ah, porque eu tô morrendo de amor pela minha irmã. Pela minha irmã, não. Meia-irmã. Ele nem falou minha irmã, ele falou assim, a irmã de Absalão. A irmã de Absalão. Né? Olha lá o que ele fala, gente. Absalão, meu irmão, considerou ela. E aí ele pega e a estrupa. Ele traz ela para o terreno dele, pro reduto dele, né? Pra casinha dele. E lá ele a estrupa, né? Então vamos aqui, ó, pro tópico 2. Mas olhe a fala de Aminó. Leia aí pra gente, Maristela. Eu estou apaixonado. Tópico 2. Que ele fala. Eu estou apaixonado por... Eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Isto. Você entendeu? Ele não considerava, gente, Tamar como sendo irmã dele. Isso porque Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, teve aquele tanto de filhos, que lá em 1 Crônicas 3, do 1 ao 19, você vai ver aquele tanto de filhos que Davi teve. Parece que Davi teve mais de 20 filhos, gente. Só acontece que Davi não fez questão de criá-los como irmãos. Tinha contato. Davi, como pai, não fez questão disso, de estabelecer, porque era cada um de uma mulher. Não tinha contato. Quantos homens que tem isso, gente? Tem um filho com cada mulher e não tem essa questão de unir essa família. Porque, na verdade, o papel de unir a família é das mulheres, né? São as matriarcas que fazem isso, de unir a família. Esse é um papel da mulher. O homem, geralmente, não tem muito essa preocupação, não. Ele tem um filho com uma mulher aqui, um filho com outra mulher ali. Gente, por isso que isto é pecado. Filho fora de casamento é pecado. É claro que quando vem para Jesus, tem que harmonizar. A gente tem que procurar harmonizar e colocar a vida de Deus ali, na ordem. Colocar a vida da pessoa na ordem de Deus. Mas se a pessoa está casada, ela tem que levar o casamento com santidade. Porque isso traz confusão. Confusão para a família e confusão para o mundo. Confusão para a humanidade. Desarmonia. E a pessoa tem que entender isso, gente. A pessoa que não entende isso é a pessoa que não tem conhecimento todo da palavra de Deus. É a pessoa que pega um versículo isolado ou outro, é a pessoa dos salmos e evangelho, né? Tem pessoas que é isso, tem um conhecimento de um salmo, pega, eu leio o salmo sim. Qual o salmo que você lê, irmão? 91. Ou então 23. Ou então 23. Ela tem conhecimento. Ela lê o salmo 21 e o 23, 91 e o 23. E lê o evangelho. Qual evangelho? É o Mateus. Mas ela não tem conhecimento da Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse. Por isso que ela não sabe explicar Deus. Ninguém explica Deus. Tem aquela música, né? Ninguém explica Deus. Não, você não explica Deus na maneira dele agir com você. Mas na maneira dele de agir na humanidade, você explica sim. Verdade. É só você ler a Bíblia. É só você ler a palavra de Deus. Né? Você ter conhecimento da palavra de Deus que você explica sim. Então, com certeza, o dia em que ele bateu o olho em Tamar, ele logo se encantou pela beleza dela. E isso porque beleza seduz, né, gente? Nós não falamos aqui o que é beleza pra você. Se você ainda não assistiu, né, o nosso podcast sobre beleza, vai lá que você vai ouvir. Então, ele ficou seduzido a ponto de esquecer de todo o princípio de moralidade que nos é ensinado pela palavra de Deus. Porque quem é que coloca moral no mundo, gente? A
palavra de Deus. É Deus que coloca pela palavra dele. Deus é o parâmetro de tudo que é honesto, puro, perfeito, verdadeiro e santo. Se tirar Deus do mundo, gente, acabou a moralidade, né? Acabou. Porque a moralidade é um conjunto de leis, de honestidade, de pudor, de preceitos e regras que são estabelecidos e admitidos por uma sociedade que regula o comportamento de quem dela faz parte. Nós somos regidos, gente, pela moralidade de Deus. Se você não acredita em Deus, você vai se tornar uma pessoa imoral, o amoral, né? Tem lei, não tem lei que te segue, tem nada. Ah, não acredito em Deus. Por isso que o mundo quer acabar com Deus, com tudo que se diz Deus, o filho da iniquidade. Né? Ele vai aparecer no mundo para se levantar contra tudo aquilo que diz Deus, para ele fazer perversidades nesse mundo. É por isso que ele vai se levantar contra a igreja. E ele só vai prevalecer aqui quando a igreja sair da terra. Porque para ele prevalecer, para ele realmente fazer tudo o que ele quer, ele vai ter que tirar a igreja. Por isso que ele vai perseguir a igreja. Na hora que ele dá as caras dele, ele vai começar a perseguir a igreja. Já está perseguindo aos poucos. Mas ainda não perseguiu, a perseguição ainda não começou, né? E veja que Tamar, além da beleza, gente, vamos lá pro tópico 3. Ela também tinha como atributo o saber preparar uma comida gostosa para os doentes, concorda? Concordo. Ou seja, ela era uma moça prendada. E podemos dizer isto porque se este não fosse um dote, você acha que Aminon pediria isso do nada? Claro que não. Pois é lógico que talvez ele já tinha visto ela cuidando do pai doente, né? Dando comidinha na boca de Davi. Porque ele pediu para Davi, pede que a minha irmã venha aqui fazer comidinha para mim, papá doutoso, né? Papazinho doutorzinho, né? Então, assim, na mente doentia, né, dele, ele criou aquela fantasia ali, né? Foi fantasia mesmo, pra ficar imaginando ela ali cozinhando, fazendo a comida pra ele. Gente, esse negócio de fantasia erótica, marido que tem fantasia erótica, mulher que tem fantasia erótica, isso é perversidade. Isso é falta de moralidade de Deus, tá? Isso não é bonitinho, não. Fica aí mulher crente tendo fantasia erótica, homem crente tendo fantasia erótica, achando isso bonito. Criando na cabeça. Ah, é com a minha esposa. O que tem? É com o meu marido. Ah, entre quatro paredes. Isso é falta de moralidade de Deus. Tem que conversar isso com Jesus, a DR com Jesus. Fala, Jesus, por que eu tenho isso? Jesus, por que eu estou desejando isso, Jesus? De onde que veio essa perturbação na minha cabeça? Que Jesus vai te mostrar pelo Espírito Santo, ele vai te mostrar de onde que veio isso. Quem foi que colocou esse lixo dentro da sua cabeça? Que isso é lixo. Isso é lixo. Porque pelo Salmo nós vemos que Davi ficou à beira da morte por muitas vezes, não foi, gente? O Salmo 16 relata isso. Então talvez em alguma delas foi Tamar que foi lá cuidar do pai doente. Vocês concordam comigo que pode ser? Pode ser isso? Pode ser. Né? E aí aquele doentio, aquele perverso viu isso e já criou aquilo ali. E já criou aquela fantasia ali, né? Daí ele pediu e Davi mandou que ela fosse e ela foi e preparou o bolo na frente dele, enquanto ele assistia tudo. E na hora que ela foi entregar o bolo para ele, ele fez a proposta dele nojenta e indecente. Leia pra gente o versículo 11, Simone. E chegamos para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha para você ver. Mas vendo que não houve concordância da parte dela, ele forçou e a estrupou. Né? A Bíblia é bem clara, gente. Na minha tradução fala estrupou. Né? Porém, um grande problema, gente, de Tamar, que culminou naquilo tudo, começa a partir daqui, né? Porque tratar Tamar, eu já vi muitas pregações sobre Tamar, sabe? Só como uma moça que foi estrupada pelo tarado do irmão, não vai resolver a situação, vai? Não. Né? Nós temos que entender o que estava no coração de Tamar, tá? Para que ela deixasse que tudo aquilo acontecesse com ela de forma passiva. Embora nada justifique o estudo. Aí você vai falar assim, não, Giovana, mas o que foi que ela fez? Deixa eu até tomar um café aqui, porque esse aqui é assunto que me deixa nervosa. Então tem que tomar café, não é chá não, tá, gente? Chá pra quem quiser. Eu do chá, mas eu tomo café. Eu já falei isso aqui. Então, assim, mas, Giovana, o que ela ia fazer? Ele é homem, ele é forte. Peraí. Você vai ver que se você for ler bem um texto, você tem que mergulhar. Quando a gente está estudando a palavra de Deus, queridas,
queridos, nós temos que mergulhar. Falar, Espírito Santo, me leva na cena. Você tem que mergulhar. Mergulhar. E você tem que ver o que está acontecendo ali. Né? Você tem que tentar entender o que está acontecendo. Vamos lá, 2 Samuel 13, do 12 ao 13, ela fala assim, porém ela lhe disse. Lê pra gente, Maristela. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. 2 Samuel 13, 12, 13. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Versículo 14. Então, vamos olhar a fala dela. Porém, ela disse, não, meu irmão. Isso significa que Tamar considerava Aminon como sendo seu irmão. Concorda? Concordo. Né? Bem diferente do sentimento que ele tinha por ela. Entenda, gente, que a maneira como nós vemos os outros é que conduz o relacionamento que nós temos com ela. Eu considero vocês como vocês são minhas amigas. Minhas amigas, minhas irmãs queridas, íntimas. Então aqui nós temos um relacionamento diferente que eu tenho com outras pessoas. Você não viu o que eu falei aqui com você hoje, Simone? Ainda bem que nós temos umas às outras, né? É diferente de coisas. Às vezes lá fora eu tenho um relacionamento com as outras pessoas, considero os amigos, mas aqui nós temos um relacionamento mais diferente, mais próximo. Então isso muda tudo. Então ela considerava ele como irmão. Ela sabia que ele era irmão dela, gente. Ela sabia que ele era irmão dela. Diferente dele. Que para ele era irmã de Absalão. Né? E aí ela continuou, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Então ela estava dizendo, não me estrupe, não me force, não faça tal loucura. Então ela sabia que aquele ato era algo condenável para as leis de Israel. Já sabia que podia acontecer, né? Olha para você ver. Aí ela continua, porque aonde iria eu com a minha vergonha? Olha para você ver. E tu serias como um dos loucos em Israel. Agora, pois, peço-te que fale ao rei, porque não me negará a ti. Olha para você ver, gente. Ela dá para ele a sugestão do casamento. Meu irmão dela. Olha para você ver. Então veja que ela estava preocupada com a opinião dos outros. Com o julgamento da nação. E isso porque ela sabia que Davi, mesmo sendo rei, ele não julgava Israel sozinho. Sabia que Davi não julgava Israel sozinho? Ele julgava Israel juntamente com os profetas, juntamente com os sacerdotes e juntamente com os anciãos. Mas ela, em momento algum, fez menção de que o incesto era uma prática tão nojenta e tão abominável, gente, quanto o estupro. Como o estupro. Olha o que estava na cabeça de Tamar, gente. Olha o que estava na cabeça de Tamar. Pois veja que ela continuou. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Será que ela pensou, gente, que Davi concordaria com o incesto? Será que ela pensou que justo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, concordaria com uma coisa desta? Ser segundo o coração de Deus é fazer a vontade de Deus. Né? Com certeza. Gente, Davi conhecia muito bem a Torá, gente. Tanto que no caso do adultério com Batseba, foi ele que sentou a própria sentença, né? Isso. Para cada ovelha eu vou dar 4. Dito e feito, ele sentou a sentença deles. Né? Né, gente? Então, assim, eu já vi pessoas que não conhecem a Torá, esses crentes que lêem apenas os salmos e os evangelhos, como eu disse aqui, falar que naquele tempo era permitido os homens casarem com suas meias irmãs. Só se for na tribo deles, tá, gente? Porque para o povo de Israel isso deixou de ser permitido a partir do momento que Moisés desceu do Sinai. Elaborando ali os 613 mandamentos com base nos 10 mandamentos que Deus tinha dado para ele na pedra ali, ó. Moisés desceu com as tábuas das leis, com os 10 mandamentos, e a partir daqueles 10 mandamentos ele criou os 613, que é a Torá todinha, o Pentateuco todinho, né? E, gente, que é a base da moral de Deus, tá? E não a moral dos idólatras, que tinha daqueles povos pagãos ali, né? Então, olha o que está escrito pra gente em Levítico 20, 17, Maristela. Lê pra gente aí.
E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico 20:17. Agora lê Deuteronômio 27:22. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo de Israel o tirar. Amém. Deuteronômio 27:22. Então saiba que não existe base bíblica para que se defenda isso. Assim como para Deus não existe esse negócio de meio irmão e meia irmã. Existe irmãos. Ela é filha de meu pai. Ela é minha irmã, mas ela é filha de minha mãe. Não, é irmão seu sim, é irmã sua sim, tá? É claro que devido ao fato dela e Absalão serem filhos da mesma mãe, eles tinham mais afinidades. Tanto que foi ele que foi ao encontro dela exatamente na casa dele que ela ficou após a tragédia, não é? Porque eles eram filhos da mesma mãe, eles tinham mais proximidade, gente. Isso é questão de proximidade mesmo. Mas a questão é, por que Tamar não gritou, gente? O tempo que ela ficou ali conversando com ele, dialogando. Por que ela não gritou? Também devia estar apaixonada. Né? Vamos ver. Você está vendo por que você tem que conhecer a Bíblia toda, gente? A palavra de Deus. Crente que não lê a Bíblia toda, tá perdendo tempo, gente. Quando eu converti, a primeira coisa que eu queria é conhecer a palavra de Deus toda. Falava, Deus, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Eu preciso conhecer Jesus. Tem que conhecer. Crente tem que ter fome por conhecer a palavra de Deus. Tem que ter fome, gente. Tem que ter fome, tem que querer conhecer. Essa tem que ser a nossa grande ambição. Não é comprar carro do ano e que chegar na igreja desfilando o carrão do ano, não. A grande ambição nossa tem que ser conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus, ter sabedoria de Deus, as coisas de Deus. O resto a gente vai ter para glorificar o nome de Deus. Mas a questão é, por que Tamar não gritou? Então vamos lá em Deuteronômio 22, do 23 ao 27. Pelas leis de Israel, lê lá pra gente, Maristela. Quando houver moça virgem, desposada, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Deuteronômio 22, 23, 27. Gente, pelas leis de Israel, toda vítima de estupro deveria gritar, ou seja, reagir, tentando se defender daquele ato imundo. Veja que Tamar não estava no campo, pois veja que ela estava num palácio dentro de um quarto. Que é claro que os filhos do rei não moravam num casebre, concorda? Então, ainda que a Aminó tivesse mandado todos saírem do quarto, ela poderia gritar e o socorro com toda certeza viria. Mas ela não gritou, gente. Pelo contrário, ela ficou ali argumentando com aquele homem imoral, indecente, pervertido, ao ponto dela dizer, agora peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ela tentou negociar com ele. Agora eu te pergunto, será que ela se contentaria em ser dada como esposa para um louco, que aquele homem era louco, pervertido, imoral, capaz de desejar a própria irmã? Porque um homem que deseja a própria irmã ou alguém da própria parentela, ele é um pervertido, gente. Um pervertido, porque prima é o próprio sangue, né? Tem casos aí de primos que... Mas tem primos que ficam criados como irmãos. Como irmãos. Então ele é um pervertido. Um pervertido, um imoral, um indecente. Será que nas reuniões dos filhos dos reis, será que ela nunca percebeu o olhar pervertido daquele homem para ela? A gente vê casos aí de pessoas contar a história, porque eu com as minhas primas, e tem mulher que acha graça nisso. Isso é uma perversão que está no coração desse homem, e elas acham bonito isso.
Homem falar mal das primas, contar a história dele com as primas, e elas acham bonito isso. Acham lindo, maravilhoso isso. Acha lindo, maravilhoso. Entenda que às vezes nós podemos até nos equivocar quanto às palavras que nós ouvimos. Não podemos, gente? Às vezes a gente confunde palavras, a gente não entende direito. Mas quanto aos olhares, jamais, não é? Nós sempre entendemos certos olhares que nós estamos recebendo. Ou alguém que está perto, olha, Não é? percebe. Entenda que toda mulher sabe quando está sendo cobiçada, não sabe? Molestada, ainda que seja com os olhos. E é contra essa cobiça que nós já temos que tomar atitudes. A única pessoa que não sabe é a criança. Concorda? Por isso que a criança precisa da defesa dos pais, da mãe, do pai. Porque a criança é inocente, ela não sabe quando... A criança não sabe distinguir uma molestação de um abraço. Hoje já tem campanhas para ensinar as crianças a distinguir um abraço de uma molestação, um carinho de uma molestação. Tem aí as ONGs, os projetos sociais dentro das igrejas ensinando isso. Mas as crianças, o adulto já sabe. Você sabe, não sabe, Maristela? Quando o homem tá te cobiçando, quando ele tá te olhando... Não sabe não, Simone? E é contra aquilo que você já tem que tomar atitudes, né? Contra isso que você já tem que tomar atitude, tem que tomar providência e não esperar chegar numa situação de Tamar para depois fazer o que ela fez, sair gritando pela rua, Cortar pela raiz. né? Veja que qualquer mulher normal, em termos de moral, depois daquele olhar, daquele ato nojento e hediondo, a menos que ela tivesse com uma faca no pescoço, gente, ou morta, ou com uma arma apontada na cabeça, ela levantaria dali chorando e fazendo o maior escândalo. Se não fosse escândalo, gente, pelo menos pelo estado dela, gente, qualquer pessoa que encontrasse ela pela rua saberia que ela foi vítima de um abuso sexual. Gente, eu já me senti a ponto de ser, eu já tive uma situação comigo que eu me senti ultrajada. A primeira coisa que eu fiz foi entrar numa delegacia e denunciar a pessoa. Pela maneira como eu estava, o delegado falou comigo assim: eu acredito que você realmente, põe aí, vítima está assim, 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 assim. Eu acredito que você que esse médico tentou abusar de você. Porque a vítima está assim, 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 assim. Do jeito que eu estava. Só de imaginar que aquele homem pensou em abusar de mim. Então, assim, as pessoas sabem disto, mas não. Porém, veja que Tamar ficou ali deitadinha do lado do seu algoz. Até depois ela ser posta para fora por um serviçal, como se ela fosse uma prostituta que estivesse contaminando a cama do filho do rei. Foi expulsa. Ela foi expulsa por ele, gente. Ela ficou deitadinha ali. O que ela ficou deitadinha esperando, Maristela? Eu pedi em casamento. Gente, as pessoas... Sabe? As pessoas às vezes querem ver a Tamar como uma inocente. Não, não é inocente, não. Como uma inocente. Eu não consigo ver Tamar só como uma inocente. Ela concordou. Ela Porque eu ver Tamar como inocente, isso não muda. Isso não muda o que está na alma da gente. Não muda. Às vezes acontece coisas com a gente, minha irmã. Às vezes acontece coisas conosco que às vezes a gente quer nos ver como inocente. E não é isso, como coitadinho, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós chegamos diante dele e falemos: Senhor, isso me aconteceu por causa disto, disto, disto. Eu preciso colocar diante do Senhor a minha parcela de culpa, para que o Senhor me lave, para que o Senhor me purifique, para que o Senhor me santifique, me regenere, e para que eu verdadeiro me levante daqui como uma nova mulher. Em nome do Senhor Jesus. Né? Então, o que podemos tirar disso tudo? O que podemos tirar é que, apesar de toda a beleza e dos bolinhos deliciosos que Tamar fazia, se a moral dela estivesse dentro da moral de Deus, os princípios da lei de Deus, dentro dos princípios da lei de Deus, ela teria fugido daquela aparência do mal. Não é? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Às vezes, gente, as coisas terríveis não sobrevêm porque somos mulheres que não temos a moral de Deus em nós. É homem que não tem a moral de Deus nele, né? Então, por isso a gente cai em ciladas do diabo, porque o diabo vive de rodear até a gente. Ele sabe pelo aquilo que a pessoa vê, por aquilo que a pessoa olha, por aquilo que a pessoa presta atenção mais ali no olhar.
pelo que a pessoa faz, as risadinhas. O que está agradando? É a concupiscência dos olhos, da carne. Gente, entenda que se ela tivesse a moral de Deus, ela jamais iria para o palácio dele, ficar do ladinho dele, fazer bolinho para ele que estava doidinho, sozinho, sozinha. Mas volta a dizer que nada justifica o estupro. Claro que nada justifica um estupro, concorda, gente? Mas nós nos livramos de muitas ciladas do diabo quando nós possuímos a moral de Deus dentro de nós. Eu posso dizer, gente, de quantos do Senhor já me livrou, justamente por eu ter a moral de Deus dentro de mim. Agora, depois que o mal nos acontece, gente, depois que o mal nos acontece, vai adiantar fazer escândalos? Não. Dependendo da maneira como você faz escândalo, aquilo se volta até contra você, concorda? Por que você foi? Por que você fez? Se volta até contra você, né? E Absalão, seu irmão, né? Ele disse isso, o Absalão, que era irmão dela, disse isso pra ela, né? Lê aí pra gente, mas se ele Absalão, seu irmão, lhe disse. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Gente, quando Absalão disse isso pra ela, é teu irmão, eu tenho certeza que conhecendo um pouco da lei de Israel, claro que Absalão conhecia, porque ele queria tomar o lugar de Davi. Para ele tomar o lugar de Davi, é claro que ele era um estudioso da lei, né? Era isso que Absalão estava falando: Tamar, cala-te, porque ele é teu irmão. E se eles entenderem, ou seja, toda a cúpula aqui que ajuda Davi, todo esse ministério que ajuda Davi, entender, né, que Aminon é culpado desse incesto ou desse estupro, saiba que você será morta também. Isso é porque é assim que está escrito na lei de Deus, tá? Se ele fosse considerado culpado, você também vai ser considerada culpada. E vocês dois vão ser mortos. Era isso que ele estava falando com ela: cala-te, vai lá para minha casa, fica quietinha. Pode deixar que eu vou fazer a vingança. Era isso que ele estava dizendo para ela. É porque todo mundo sabia que ela foi, né? Todo mundo ela sabia que ela estava lá sozinha. Ela não gritou, Ela não gritou, ela não fez nada, gente. Deitada do lado dele. Os servos, Gente. ele rodar no palácio todo, os servos, Davi, todo mundo sabia. Gente, nós temos que, sim, nada justifica o estupro, mas nós temos que olhar, julgar isso aqui tudo com a lei toda, ter na lei. A Torá é a lei. É a lei de Israel, nós temos que julgar com base na lei. Na lei, a lei daquele tempo. É a lei que serve para nós, é a lei de Deus. É a lei de Deus, né? Naquilo que fere o amor ao próximo, né? O amor ao próximo que Jesus veio e Jesus nos ensinou, a gente tira. Mas naquilo que não fere, a gente tem que julgar, a gente tem que entender isso aqui. Então, o retrato que eu posso traçar de Tamar era que ela era uma mulher que não tinha as leis de Deus de Israel como princípio para construir a sua moralidade. E quando nós não temos a moral de Deus como princípio na nossa moral, na nossa vida moral, na nossa vida, a nossa moral é totalmente comprometida, gente. Entenda que é claro que Tamar não queria ser estrupada, mas entenda também que para ela não se importava que de repente ela se tornasse mulher do próprio irmão, que era um homem pervertido sexualmente. Porque se ele fosse um homem pelo menos normal, ele jamais olharia para uma irmã dele com aqueles olhos pervertidos. Então veja que o que você está atraindo para a sua vida, até como se fosse um imã espiritual, qualquer dia eu quero falar sobre isso, o dia que o Senhor me dê graça, sabe? Não é resultado daquilo que você está carregando em seu coração. Muitas vezes não é resultado daquilo que você está carregando na sua alma. Na sua alma. Entenda que ser enganado é uma coisa, mas entrar em relacionamentos destrutivos por causa de uma destruição que já está ali, ó, em sua alma, é questão para a gente buscar arrependimento. É questão para buscar arrependimento. É igual como comprar uma roupa. Você vai comprar uma roupa de acordo com o quê, Maristela? Com o seu gosto. Isso, com o corpo. Assim você traz pessoas para a sua vida de acordo com o quê? Com o seu gosto. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pedir ao Senhor para modificar o que está na nossa alma, para nos limpar, nos purificar, né?
Então agora vamos aos nossos biscoitos de chá. Em que você se parece com Tamar, Maristela? Porque veja que ela era uma mulher bonita, uma mulher prendada, uma mulher obediente ao pai, mas cuja sua moralidade não estava em Deus. Em que você se parece com ela? Olha, eu me pareço com ela na questão de... Ela foi lá fazer os quitutes para o irmão dela. Na questão assim, de ser uma pessoa prendada que possa socorrer uma pessoa que está naquele momento precisando. Só nisso, porque no mais não tem nada a ver com ela, não. Beleza, hein? E você, filha, Simone? Também, questão de ser prendada, até porque eu gosto de cozinhar, nesse caso. Olha, De gente. socorrer, de ajudar as pessoas. Isso, né? Isso. Ô, gente, bem, eu parecia com Tamar só se for da beleza. Poxa, a criatura é convencida. Só se for da beleza. Jesus me perdoa. Na prenda. Porque, gente, nem prendada eu sou, tá? Sempre trabalhei fora, faço uma comida bem temperada, mas não faço nada. E agora com essa falta de mobilidade na mão é que eu não faço nada mesmo. Pra mim fazer alguma coisa, eu faço assim, pica tudo pra mim, eu fico igual chefe, Masterchef. Faço tudo que eu só organizo ali, ponho aqui, tá só administra a cozinha. Não faço mesmo, né, gente? Agora, quanto à moral, eu posso dizer aí que eu não pareço com Tamar mesmo, gente. E quem conhece a minha história, sabe, as pessoas que eu deixo saber, sabe que eu só não fui feliz, até porque, entre aspas, na vida sentimental, por causa desse meu excesso de moral. Que graças a Deus eu agradeço ao Senhor por ter colocado isso em mim. Tá? Porque, igual eu já falei, eu cresci acreditando em Deus. Então eu sempre soube que eu sempre acreditei na lei do retorno. Que você fizer de bom vai retornar para você. Então eu sempre tive essa moral muito forte em Deus. Sabe que se eu fizesse de bom, ia retornar de bom. Que eu fizesse de ruim, ia retornar de ruim. Então eu sempre acreditei muito isso em Deus, que eu não podia construir os meus castelos em cima de ruína dos outros, né? Então assim, principalmente esses tipos de castelos amorosos, né? Porque tem gente aí que pega marido dos outros, né? Vai ser amante amante de marido dos outros e chama isso de amor, né, gente? Isso não é amor, isso é adultério, né? Isso é adultério, né? Então assim, isto não agrada ao Senhor. E isso vem uma consequência sobre isso, né? Uma consequência sobre a sua vida. Então, assim, quem tem a moralidade de Deus não faz esse tipo de coisa, não aceita esse tipo de coisa. Luta contra isto e vence. Porque quem luta contra isto, mesmo em Deus, vence. E fala, não, eu não quero isso pra mim, isso não agrada a Deus, eu não aceito isto. Eu não aceito isto. Mas quem não tem a moralidade de Deus, vai, embarca e destrói famílias, chamando tudo de amor, né? Chamando tudo de amor. Eu tenho o direito de ser feliz. Destruiu famílias com a desgraça dos outros, né? Veja que Tamar mandou o irmão pedir a mão dela para o pai para chamar o incesto de quê? De casamento, né? E este irmão também chamou aquele incesto de amor e o estupro de momentos de amor, né? Na cabeça dele aquele estupro foi um momento de amor, uma noite de amor, uma tarde de amor, um love story com a irmã de Absalão, porque não era nem irmã dele, era irmã de Absalão. Gente, quem não tem a moralidade de Deus, a pessoa distorce tudo, gente. O mundo tá distorcido porque tá faltando a moralidade de Deus. A moralidade de Deus. E o mundo quer matar Deus, ou seja, matar o povo de Deus, perseguir o povo de Deus, aniquilar o povo de Deus, porque o povo de Deus tem a moral de Deus. E o povo que se diz que é de Deus e não carrega a moralidade de Deus, ele não é povo de Deus, ele é o povo do engano. E nós temos que fugir desse povo que diz que é povo de Deus, mas que não tem a moralidade de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Esse povo aí, não receba eles nem na sua casa. Não é o povo que não tem Deus e que você precisa evangelizar, não. É aquele que diz que tem Deus, mas que não carrega a moralidade de Deus. Esse você não deve nem comer junto com ele. Você não deve receber ele na sua casa, porque esses aí são filhos do engano. Filhos da mentira. Porque o povo de Deus tem que carregar a moralidade de Deus. E doa o que doer, e ainda que queiram nos matar, nos perseguir, cortar o nosso pescoço. Porque temos que ser uma igreja forte. Uma igreja forte que pregue a verdade, santa. A igreja só vai, Marita, a igreja só vai ser forte de que ela for santa. Verdade. Se ela não for santa, ela vai ser uma igreja fraca. Uma igreja fraca.
fraca. Ontem nós estávamos discutindo no grupo que eu tenho, que eu frequento, que a gente está discutindo sobre ser águia, ser urubu e ser coisa que não dá para mim falar isso aqui agora. Mas eu estava falando que eu sou águia quando eu estou dentro da vontade de Deus. E eu sou beija-flor quando eu saio fora da vontade de Deus. Eu me sinto cansada. Quando eu estou fora da vontade de Deus, eu me sinto cansada. E eu sou urubu quando eu olho para minhas fraquezas. Entendeu? Então, assim, gente, a igreja, quando ela está dentro da vontade de Deus, que é a santificação, a santidade, a gente é forte. Ninguém vai poder ser contra a gente, né? Ninguém vai poder ser contra a gente, ninguém vai poder nos resistir. Mas a igreja não quer ser santa, não quer ser santa, né? Mas vamos às bolachas. Hoje, graças a Deus, pela internet, a palavra de Deus está sendo pregada com muita veemência. Veja o nosso caso. Então, qualquer pessoa, né? Nós não somos ninguém, estamos pregando a palavra de Deus, que amanhã pode estar estourando aí, né? Então, qualquer pessoa hoje pode pegar um celular, abrir a sua Bíblia e começar a pregar a palavra de Deus e colocar no YouTube e, de repente, alcançar uma pessoa, né? Ou no Spotify, no Spotify ou qualquer rede, né? Dessas aí. E alcançar uma pessoa que estava à beira da morte, lá do outro lado da Malásia, né? E isso eu estou falando de pessoas comuns como nós, né? Agora, imagina o poder de alcance que a mensagem do Evangelho pode ter por esses pastores renomados que tem por aí, né? Então, mediante a tudo isso, eu te pergunto, como você vê o pico da moralidade do mundo? O pico de moralidade do mundo está mais próximo de Deus ou está mais para as nações cananitas que cercavam o povo de Israel? Me responde, Simone. Eu vejo que está bem longe, viu? Muito triste, sabe? Os adolescentes, crianças, famílias sendo destruídas, separação demais, está bem, eu acho que está bem... Para as nações cananitas, né? Tá, infelizmente. E você, Marita? Tá mais para Cananita, Sodoma e Gomorra. Tá, né? Tá uma degradação total, gente. Tem uma música de um cantor aí que fala assim que o mundo tá ficando melhor, só se for o mundo dele. Que tá cada vez mais rico e abastado. Porque... Pra eles é o top, né, gente? A imoralidade, a lascívia, a prostituição, pra eles isso aqui é um mar de rosas, né? Mas pra nós que somos do Senhor, isso aqui é verdadeira Sodoma. Olha, gente, eu creio que mesmo apesar do avanço do evangelho, das leis punitivas, que estão tendo muita lei punitiva, né? Mesmo assim, o mundo está caminhando para uma Sodoma e Gomorra. Isso porque a palavra de Deus não pode mentir, né, gente? A palavra de Deus não pode mentir. Eu tô vendo muito crente deprimido por aí, mas o crente deprimido é porque o crente não conhece a palavra, né? E quando falamos sobre a palavra de Deus, nós não podemos vê-la em versículos isolados, pois nós temos que lê-la, tê-la em nossa mente como um todo, tá? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse. E o livro de Apocalipse, que representa para nós crentes como a revelação da ira de Deus, que virá sobre uma humanidade afastada dos princípios morais que são estabelecidos por Deus, né? Então, assim, quando nós pregamos o Evangelho, né? Quando nós pregamos o Evangelho, não deve ser para enriquecer os crentes, tá, gente? Materialmente. Porque tem gente que acha que tem que pregar o Evangelho. Hoje em dia, o que mais tem é mensagem para enriquecer o crente materialmente. É mensagens motivacionais, né? Venha, né? Tá, você vai ir, você tem que crescer. Eu corro disso. Quando eu vejo que a mensagem é disso, eu corro. Até desligo, gente, para ser sincera. Às vezes, ou melhor, eu nem desligo. Eu ouço, tá? Eu ouço, mas assim, só mesmo para julgar, para fazer minhas críticas, assim, com Jesus ali. Falar, olha Jesus, olha aí, Jesus. Né? Nós temos que pregar mensagem para enriquecer o crente espiritualmente. Né? Por quê? Porque o crente rico espiritualmente, ele se santifica, né? Ele se santifica. E ele, santificado, ele tem condições de trabalhar para a santificação de outros, impactar a santificação de outros. E aí, ele consegue fazer com que esse outro escape do inferno, da condenação do inferno, assim como ele também está escapando. Porque nós estamos aqui trabalhando o quê? Para a nossa salvação. O que eu estou aqui
trabalhando para minha salvação. E você, Simone? certeza. E você, Maristela? Com certeza. Nós não estamos salvos, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. até o último A nossa dia. salvação. Então, no nosso processo de santificação, nós estamos também vamos ajudar outros a desenvolver o processo de santificação deles. Né? Até o último dia. Porque salvação se perde sim. certeza. Se perde sim. Às vezes a pessoa acha que você tem Jesus, eu estou garantido. Não. Ela se perde sim. Então, esse é o ministério dos apóstolos, que pregava a santidade para os crentes. Paulo pregou a santificação para a igreja até o último dia dele. Verdade. Até o último dia dele, e pregou com a vida dele também. Com a vida dele também. Porque na última hora ali ele poderia negar a Cristo, não poderia não? Poderia, para salvar a vida dele. Para salvar a vida dele, para escapar. Pedro poderia negar a Cristo? Não, pois até na última hora, diz os historiadores, que ele testemunhou Cristo, testemunhou Jesus. Foi E fiel até a morte. foi fiel até a morte. E nós vamos ver Pedro na glória, em nome do Senhor Jesus. Né, gente? Então vamos para a nossa conclusão. Gente, sabe por que Deus abomina a impureza? Sabe por quê? Porque o Senhor diz lá em Levíticos 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Gente, réptil que se arrasta sobre a terra. A serpente. A serpente, a cobra. A cobra. O Satanás, ele entrou na serpente. A serpente. E ele se tornou um réptil que se arrasta sobre a terra. Deus não nos fez para arrastar. Deus nos fez para andar de cabeça erguida. Isso tá me vindo, isso não estava aqui, ó. Mas o pecado, a impureza, ela nos põe arrastados. Ela nos deixa pesados. Ela nos deixa andando cabisbaixo. Mas Deus nos fez para andar de cabeça erguidas. E é só pela santificação. É só pela santificação que a gente se levanta. E a gente pode combater as trevas. Falar, Satanás, não toca. Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Não venha, porque eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E crente que faz, que afronta Satanás, estando em pecado, ele sabe que é loucura. Porque ele sabe que a retaliação vai vir sobre ele. Ele sabe que vai vir, daí a pouco ele vai cair. Ele vai cair. Porque ele está mexendo com as trevas, estando nas trevas. Então Deus não te fez para andar. Deus não te fez para andar de cabeça encurvada. Deus não te fez para arrastar. Deus não te fez para comer réptil. Para andar como os répteis. Deus te fez para andar de cabeça erguida. E você só vai poder andar de cabeça erguida estando em santificação. Em santificação. Porque estar de joelhos é só para o Senhor. É só para o Senhor. É só para reconhecer que existe um Deus a quem você presta honra, a quem você presta obediência. E esse Deus a quem você presta honra, a quem você presta obediência, ele é santo. E ele quer que você seja santo. Então hoje você tem que se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. É todos os dias. É todos os dias. Deite. Na hora de deitar, Senhor, perdoa os meus pecados. E pecado tem nome. Pecado tem nome. Pede perdão. Talvez aquela noite ali seja a sua última noite. Então pede perdão. Levantou, Senhor, obrigada por esse dia. Me abençoe, me livre do mal, de toda tentação. Não fica brincando, não. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para brincar. Limpa. Manda o Senhor, deixa o Senhor limpar a tua alma. Colocar a moral dele em ti. A moral dele em ti. Não tenha medo de se tornar uma pessoa chata. Eu vou me tornar um crente chato. Não. Você vai se tornar uma pessoa santificada. Com outros propósitos. Com outros interesses. Com outros valores. Com outros valores. Areti mexiri de anápero cassori de bashiri, exiri de abessori de apare de assori de adas.
Não tenha medo de ser essa criança que o Senhor abraça, que o Senhor afaga e que fala: se não fores como essa criança, não entrarás no reino de Deus. Não tenha medo de se tornar essa criança pura, sem malícia. Essa criança doce. Não tenha medo, porque você está querendo ser igual a esse mundo imundo. Por quê? Por quê? Não tenha medo. Não tenha medo de ver o Senhor te transformar, ser transformado pelo Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Gente, porque o Senhor é santo, nos enviou seu Filho santo, para que nós tivéssemos o seu Espírito que é santo. E é justamente o Espírito de Deus que tem o poder para nos transformar todos os dias à semelhança de Cristo Jesus, nos purificando de toda imundícia, seja ela qual for. E como Jesus vai fazer isto? A partir do momento em que a gente abrir o nosso coração diante dele e despejar sobre ele todas as nossas imundícias, deixando que ele nos lave e nos purifique. Entendeu? Nós temos que deixar que ele nos lave e nos purifique. Porque se a gente não deixar, não tem obra do Espírito Santo em nós. Entendeu, Simone? Entendeu, Maristela? Eu falo isso pra mim todo dia. Se não deixar, não tem obra do Espírito Santo. Você vai cantar Espírito Santo, vai cantar e não tem obra. Porque se você não deixar, não falar do que está ali, da falta de moralidade que está dentro de você, da imundície, não tem. Por mais que você cante, por mais que o pastor ponha a mão na sua cabeça, por mais que a irmã ore, você vai até pesar as irmãs. Mas se você não quiser ficar limpo disso, não tem como. Não tem como. Mas você tem que reconhecer que a imundícia está dentro de você, que a falta de moralidade está dentro de você. Mas aí o Senhor vai te mostrar como que ela entrou. Porque para o Senhor te mostrar como que ela entrou, você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. E aí na hora que o Senhor te mostrar como que ela entrou, você tem que perdoar as portas que permitiram que ela entrasse dentro de você. Quem foi que colocou? Como elas foram colocadas? Você tem que perdoar, porque tudo é pelo perdão. Por isso que nessa tarde nós vamos fazer uma oração, pedindo perdão, tá? Por todas as vezes que a nossa moral não esteve em Deus, tá? Então eu vou fazer essa oração. Tá, meninas? Deus querido, Pai de amor e bondade, Paizinho Santo, nós te agradecemos nessa tarde, Pai, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, que é puro, que é maravilhoso, mas que mesmo assim escolheu tabernacular conosco, escolheu fazer morada em nós e enviou teu Filho amado, teu Filho santo, teu Filho puro. E esse Filho puro, santo, maravilhoso, amado, que é Jesus, escolheu ter morte de cruz, morte terrível, para que nós tivéssemos o teu Espírito que é santo, que é maravilhoso, que habita em nós, que temos às vezes, que temos um corpo que foi imundo, um corpo imundo, uma alma corrompida, mas que esse teu Espírito chegue em nós para transformar essa nossa alma corrompida em uma alma santa, com emoções santas, com pensamentos santos, com atitudes santas, para que o nosso corpo também seja preservado de toda imundície. Então, Senhor, nós não podemos, Senhor, a tua palavra fala que nós não podemos emprestar o nosso corpo para imundície, Pai. Nós não podemos, Senhor. Nós não podemos, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos perdão nessa tarde, Pai. Por todas as vezes, Senhor, que nós emprestamos o nosso corpo para imundície, Pai. Porque a tua palavra nos ensina que nós somos templo do teu Espírito Santo, Pai. Nós somos templo do teu Espírito Santo, Pai. Então, Senhor, para aqueles que não se veem assim,
Oh, Espírito Santo, nessa tarde que o Senhor vai tocando corações, mentes, Pai, essas mentes que precisam se ver como o templo do Teu Espírito, Pai, porque o Senhor é santo, porque Jesus é santo, porque o Teu Espírito é santo, para que nós possamos ver que nossa alma precisa ter santidade, nossa alma precisa estar cheia da Tua moral, para que o nosso corpo seja santo. Nosso corpo não foi feito, nenhum membro do nosso corpo, nem a raiz do nosso cabelo, Pai. Nem a raiz do nosso cabelo pode ser corrompida, Pai. Pode ser usada para imundície, Pai. Porque, Senhor, nós somos templo do Teu Espírito, Pai. Amém. Nos perdoa, Senhor, pelo tempo que nós, Senhor, nós usamos os membros do nosso corpo para imundície, Pai. E nessa tarde nós te pedimos, Senhor, lava-nos, Senhor, lava-nos, nos purifica, lava os nossos olhos, Pai, lava as nossas mãos, Senhor, lava todas as partes íntimas do nosso corpo, Pai, lava, Senhor, lava a nossa boca, Pai, lava, Senhor, lava os nossos órgãos internos, Pai, lava, Senhor, lava-nos, purifica, Senhor, porque nós nos arrependemos nessa tarde, Senhor, ore te amare si que sore de afare te asore de arrinis pixare de atas. Ore te apashni que te asiri de ashiri de aksore de afasnexia da dastas. Ó Senhor, faça-nos, Senhor, como um bebê, Pai. Queremos ser um bebê diante de Ti, de tão limpo, Pai, de tão puro. Senhor, o bebê quando sai do ventre da mãe, Senhor, ele sai cheio de impurezas. Mas quando, Senhor, ele é lavado ali, quando ele é limpo, Pai, ele se torna a coisinha mais linda, Senhor, mais limpo, Pai. Ô, Senhor, nos limpa de todo esse sangue de imundície, Senhor, de todo esse sangue de imundície que nos contaminou, Senhor, que veio desse mundo, Senhor, que nos contaminou, nos limpa, Senhor. Só o Senhor sabe da origem de toda a contaminação, Senhor. Nós perdoamos, Senhor, todos aqueles que nos contaminaram, Senhor. Todos aqueles que lançaram sobre nós as imundícies, Senhor. Que começou desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe, Pai. Mas nos limpa, Jesus, porque o Teu Espírito Santo, Ele tem poder para isto, Pai. Poder para nos lavar, nos purificar e nos santificar de toda a nossa imundície, Pai. Para que o Senhor tenha prazer, Senhor, de tabernacular conosco, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te damos a liberdade, Pai. E nos ensina, Senhor, a te dar liberdade diariamente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque nós queremos, Pai, te ver todos os dias na nossa vida. Te ver em todos os momentos. Porque a Tua palavra fala, Pai, a Tua palavra nos ensina lá em Hebreu, que sem santificação nós não veremos a Deus. Lá em Moisés ensinou o povo, santificai-vos, purificai-vos, porque sem santificação não vereis a Deus. Às vezes, Senhor, nós queremos te ver na nossa vida, nós queremos te ver na nossa vida material, nós queremos te ver, Senhor, nas nossas finanças, nós queremos te ver, Senhor, no nosso casamento, nós queremos te ver na nossa família, nós queremos te ver na nossa saúde, mas não temos santificação suficiente, Senhor, para te ver. Oh, Senhor, nós queremos te ver. Então lava-nos, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica as nossas emoções. Purifica, Senhor, os nossos comportamentos, Senhor. Purifica, Senhor, as nossas palavras. Purifica os nossos desejos, Senhor. Purifica as nossas atitudes, Deus. Porque nós queremos te ver, Senhor. Até o dia, Senhor, que nós nos te veremos face a face, Pai. Na glória do Pai. E nós nos alegraremos, porque nós nos ajuntaremos, Pai, com aquela legião de anjos, que dirá: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Nós nos ajuntaremos com aquele coro, Pai, com aquele coro, com aquela milícia de anjos. E nós também diremos: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Pai. Mas se nós, Senhor, hoje aqui, se nós não decidimos, Pai, se nós não decidimos hoje ter uma vida de santificação, Pai, nós nunca faremos parte, Senhor, desse coro. Nós nunca faremos parte. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tenha piedade de nós, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia da sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos pastores, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos líderes, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos irmãos. Tenha misericórdia das nossas famílias, Senhor. Tenha misericórdia das nossas crianças, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos jovens, meu Deus. Tenha misericórdia das mulheres, Pai. Dos homens, Senhor. Dos solteiros, Senhor. Dos casados, Pai.
Tenha misericórdia, Senhor, e santifica-nos, Senhor. Principalmente o solteiro, Senhor, santifica. É tanto solteiro, Pai, pecando contra o Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Pai. É tanta imundícia, Senhor. Esse povo tá achando que o Senhor não enxerga, Pai. Esse povo tá achando que o Senhor não enxerga, Pai. Sim, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos fazer parte, Senhor, desse coro que diz santo, santo, santo. Amém. É o Senhor dos exércitos. E nós queremos nos alegrar, Pai, porque nós fazemos parte desses que passarão uma eternidade com o Senhor, Pai.